Estamos iniciando o podcast Ir Além, Agir com Amor, dentro da Semana Vocacional Marista, onde teremos diversas reflexões acerca das vocações, seja ela presbiteral, diaconal, matrimonial, dos irmãos maristas e do Laicatas Jovem. Mas eu te convido a você que nos acompanha pelo YouTube do canal Marista Nossa Senhora da Penha e também da Rádio América. Pegue aí o seu celular, vai lá naquele botãozinho vermelho, inscreva-se, deixe um curtir, um comentário, uma pergunta a quem está na mesa conosco e também para os demais episódios. Também na Rádio América, ligue e deixe a sua pergunta que eles transmitirão a nós e nós carinhosamente poderemos respondê-lo. Hoje quem está conosco à mesa é o Padre Márcio Ferreira, que é diretor da Escola Diaconal São Lourenço, bem como do Serviço de Animação Vocacional da Arquidiocese de Vitória. Seja bem-vindo, Padre Márcio. Muito obrigado, uma saudação a todos que nos acompanham, a comunidade marista. Estou muito feliz de participar dessa Semana Vocacional Marista. Bom, meu nome é Gabriela, eu sou do Núcleo de Animação Vocacional do Marista e hoje viemos aqui para fazer algumas perguntas ao senhor e esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas que ficam entre a gente. A primeira pergunta é como Deus ele se manifestou na sua história, na sua caminhada como padre? Como que Deus ele agiu de alguma forma nessa sua caminhada? Gabriela, minha história vocacional é uma história que ela remonta um pouco à própria sensibilidade que Deus foi me coroando, assim, foi me premiando. A sensibilidade para com as pessoas, para com aquilo que é a vida que está à nossa volta. Primeiro foi isso, eu acho que desde muito pequeno era muito cuidadoso com as pessoas, e eu acho que isso é um núcleo do chamado vocacional para o ministério ordenado, para ser padre, que é o desejo de cuidar das pessoas. Depois tem aquilo que talvez, se o núcleo é o cuidado, é o despertar desse cuidado no amor a nosso Senhor Jesus Cristo, né? O envolvimento na igreja, na fé, na oração cotidiana da família. A minha avó tem um papel muito importante, porque quando eu era bem pequeno, brincando de esconder, uma vez fazendo esta corrida para esconder num lugar, ela estava indo para a igreja e falou assim: meu filho, vamos para a igreja. Eu disse: avó, eu estou brincando agora. E ela disse para mim: não, a igreja está precisando de você. E quando ela falou isso, a igreja está precisando de você, eu de algum modo senti alguma coisa de que eu deveria ir. Fui meio contrariado, porque eu era uma criança e fui, mas desde que eu fui, nunca mais eu deixei de sair da igreja, e ali me envolvi na comunidade. A comunidade foi esse núcleo, aonde eu não só desenvolvi a sensibilidade, mas eu tive a oportunidade de experimentar a beleza que é cuidar das pessoas a partir da oração, a partir daquilo que é o cuidado espiritual e da presença, essa presença que a gente vai se fazendo amigo das pessoas, ajudando elas a caminhar nesse mundo. Então, a partir disso, eu descobri e despertei a minha vocação. Minha vocação eu despertei aos 19 anos, assim, foi quando definitivamente eu pensei e disse: bom, esse é o caminho, eu acho que eu preciso experimentar e fazer essa experiência. Vim aqui para a Vitória para iniciar o meu processo de formação e foi depois do primeiro ano que eu tive, assim, digamos, uma consolidação desse processo de que eu realmente deveria trilhar esse caminho. E trilhei esse caminho com muita alegria. Eu fiz um seminário desde 2001, eu me ordenei em 2009, foi um caminho muito feliz. Eu gostava muito de estar no seminário, de viver aquilo que o seminário me proporcionava, e ampliou grandemente toda esta dimensão da minha sensibilidade, do cuidado com as pessoas, da necessidade de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de falar de Deus e de poder estar junto das pessoas nos momentos de alegria e também nos momentos difíceis dela, dando um sinal de esperança na presença de Deus a partir da oração e do ministério. E você falou da sua avó,
que te incentivou a ir para a igreja, você acha que ela foi um motivo de uma inspiração para você continuar, que você falou que ela te levou para a igreja e tudo mais? Você acha que ela foi uma das inspirações? Acho que tem mais inspirações na sua vida, mas acha que ela foi um ponto inicial de inspiração como pessoa para a sua caminhada? Sem dúvida alguma. Eu acho que esta voz da minha avó falando a igreja precisa de você era um pouco. Depois eu ouvi esta voz de uma forma diferente. Ouvi esta voz na própria igreja, nas pessoas que eu acompanhei, que me formaram, os meus próprios formadores, e na realidade do mundo. Eu acho que as situações do mundo hoje também continuam me dizendo: a igreja precisa de você. Esse lugar é um lugar onde eu posso fazer o bem às pessoas e atingir muitos corações com a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu sou muito apaixonado também nesse caminho. Muito bom. E hoje, a sua vocação como padre, como o senhor vive essa vocação? Mantém ela presente, mantém esse fogo ardente dentro do seu coração que ainda te motiva a continuar essa vocação desde hoje? Com muita esperança, né? Eu vivo o meu ministério ordenado com muita esperança. A esperança tem duas raízes assim muito fortes, porque a esperança ela é alimentada primeiro pela indignação daquilo que a gente vê que não está de acordo com o projeto de Deus. Tem tanta coisa nesse mundo que ainda precisa despertar para uma humanidade mais solidária, mais fraterna, mais justa, um mundo onde as pessoas possam viver aquilo que é igual dignidade de todas as pessoas, mas manter as suas diferenças sem precisar de conflito, de violência, daquilo que é a intolerância de modo geral, né, em que a gente vê tanta discriminação e tanta divisão entre as pessoas. Isso tudo me causa uma certa indignação, assim, e ao mesmo tempo que tem essa indignação, uma coragem de fazer um enfrentamento disso nesse mundo de hoje. E de dizer, não, o caminho não é por isso, não é por aqui. O caminho é sermos solidários, é fazer o bem, é a gente amar sem precisar ter fronteiras. E nisso o ministério o tempo todo nos reclama isso, né? Porque nós, um dos centros ou da vida de um padre é de fato a Eucaristia, a celebração eucarística, aonde nós colocamos uma mesa, onde nós pomos uma mesa e ali consagramos o pão e o vinho, que se tornam a hóstia e o vinho consagrados, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós convidamos as pessoas a vir participar desta mesa comum, né? Sinal da unidade que nós desejamos para o mundo. É esse o sonho de Deus, é que nós sejamos irmãos uns dos outros e possamos viver no mundo construindo a solidariedade e a paz. Então, é com esta motivação que eu vivo o meu ministério. É isto que me move, que me inquieta. A palavra de Jesus Cristo, o encontro com Ele, o amor a Ele e, sobretudo, assim, aquilo que nos toca muito, que é Jesus que nos chama a cuidar das pessoas, né? Esse desejo de cuidar de forma integral da pessoa humana no tempo de hoje. Sim, e o senhor falou sobre as discriminações e tudo que hoje a sociedade acaba trazendo como problema. Eh, Você poderia dizer para a gente quais seriam essas alegrias, esses desafios que o senhor encontra hoje, no meio disso, além, dessas discriminações e tudo mais que a sociedade traz para a gente, essas alegrias e esses desafios que a gente acaba, recebendo? Minha alegria, Gabi, por exemplo, é poder te encontrar aqui hoje e ver que nós compartilhamos de um mesmo sonho, de que existe isso no coração dos jovens, que os jovens também desejam um mundo diferente e que a gente deseja um mundo mais humano e que nós encontramos isso, e é isso a minha alegria, porque eu também sei que você vive esta fé, nós encontramos isso de forma muito intensa e muito profunda na fé que nós professamos, na vida, na nossa oração, na vida que nós levamos em comunidade. Tudo isto me traz muita alegria, me traz muita felicidade de ver que nós temos condições, nós somos uma semente desta vida nova que Jesus nos oferece com o seu evangelho, e é isto, a grande alegria que eu tenho é que
a gente vê os frutos do Evangelho já na nossa caminhada atual. No meio de uma sociedade tão eh, tumultuada e ver essas pessoas que ainda continuam vivenciando a fé, realmente é algo que me inspira também, algo que me alegra todos os dias. E como o senhor disse, continuar vendo a igreja viva até hoje é algo que alegra qualquer pessoa. E como o senhor vê que o sim de Maria, uma mulher tão pura, tão agraciada e uma mulher que deu o seu sim tão nova no meio de uma sociedade que ela poderia ter sido apedrejada e tudo mais, ver que esse sim mudou, o que essa resposta de Maria diz com a sua missão? Veja, a, a devoção que eu tenho à Nossa Senhora é ímpar. Assim. Eu sempre tive uma devoção muito grande. Eu sou fruto de uma comunidade que cultiva uma devoção a Santana, que é a mãe de Maria, e esta conexão com Maria sempre foi muito desse aconchego materno. Quando nos momentos de alegria é com ela que eu gosto de celebrar, sempre subindo ao Convento da Penha para agradecer. Nas horas difíceis é também com ela que eu vou me aconchegar, porque o sim de Maria é um sim puro, é um sim que nos inspira e que nos acolhe como mãe e nos ensina, sobretudo, como ela diz nas bodas de Caná, faz o que Jesus nos disser. Faz o que Jesus nos disse, porque é isto que Maria nos ensina. Maria é a obra de Deus, assim, a criatura de Deus que, em sua perfeição, em tudo obedece a Deus. E nós que estamos junto com Maria na igreja, buscamos nela a nossa inspiração. Então, Maria é essa inspiração pela pureza, pela coragem em dizer sim, pela capacidade de aceitar e de, às vezes sem entender tudo, que Maria confia em Deus sempre, antes de todas as coisas. Então ela nos ensina sempre a seguir o caminho e a deixar essa chama viva do amor ao Evangelho para viver a alegria do Evangelho no mundo de hoje. O Senhor falou sobre essa chama viva da igreja e como Maria tem esse sim puro. E eu queria que o Senhor dissesse para a gente, como juventude, como jovem, como que a gente coloca em prática, porque em meio de tantos problemas, tantos desafios, eh, tantas dificuldades de hoje que a gente tem como jovem, como que a gente pode manter esse sim, mesmo com muita gente falando que não, que a gente não tem que seguir, que é perca de tempo? Como que a gente, como jovem, consegue manter esse sim vivo de Maria, que mesmo sendo há muito tempo, manter até hoje essa chama que a gente tem? Essa chama viva é uma chama viva de amor, é a própria força do Espírito de Deus, né, que agindo em nós nos dá a capacidade de transformar até mesmo as nossas próprias convicções e nos leva a fazer experiências profundas. Mas Maria, ela nos ensina, ela é pura, mas ela é também muito simples, né? É essa simplicidade. É preciso que o jovem, sobretudo no tempo de hoje, de tantas coisas espetaculares e extraordinárias, aprenda que é naquela coisa do miudinho do dia a dia, no simples, do cotidiano, no estender a mão, na gentileza, no olhar para a pessoa, na hora de fazer um negócio, na compra, na venda, está sempre olhando para as pessoas, perguntando o nome delas, isso faz uma diferença muito grande. Naquilo que é as pequenas coisas, de fazer o bem. Porque em meio a tantos desafios, como você falou, a tantas crises que nós atravessamos, tantas turbulências, tantos conflitos, enfim, se para a gente não perder aquilo que é o horizonte da nossa fé, basta a gente seguir o caminho do amor e de fazer o bem. Se a gente faz essa experiência na simplicidade do cotidiano,
nós logo encontraremos o sentido de seguir a nosso Senhor Jesus Cristo e a beleza de viver o seu Evangelho, porque ele se concretiza na nossa vida. Não é algo difícil, nem algo inatingível de se viver. É algo que nós podemos viver naquilo que é no nosso humano, porque Jesus se fez humano exatamente para ser caminho para o divino para nós. Muito bom. E como que a gente, meio tantas distrações da sociedade, como a gente já tinha falado, como que a gente pode ter essa escuta de Deus? Porque são muitas vozes dizendo pra gente, ah, faz isso, faz aquilo. Como que a gente consegue identificar a voz de Deus em uma ação simples, em um simples gesto, no meio de tantas coisas hoje em dia, tantas atenções que a gente tem que dar a mínimas coisas, como que a gente olha para aquilo e fala bem assim, é Deus falando comigo, é Deus que tá mandando fazer aquilo, é Deus que falou para mim ir pra missa hoje, é Deus que falou para mim ir fazer esse encontro de jovens. Como que a gente consegue ouvir essa voz de Deus e diferenciar das outras vozes que vêm diante de uma sociedade tão distraída? É, uma sociedade barulhenta e distraída, como você diz, é um desafio muito grande, sem dúvida alguma, porque muitas outras coisas podem chamar mais atenção, inclusive. É certo que nessa sociedade a dificuldade de fazermos silêncio, que é onde nós conseguimos encontrar essa voz de Deus, identificar esta voz de Deus com mais clareza, seriam espaços, digamos assim, redentores desse barulho que nós estamos vivendo. Mas mesmo em meio a este barulho, Deus sempre, ele sempre nos oferece um pouco de sussurro, aonde nós conseguimos perceber que é a voz dele a nos indicar o caminho, que é exatamente as inspirações de bondade, quando nós desenvolvemos no nosso coração aquelas virtudes que são as virtudes que edificam a nossa vida humana, né? Em tudo aquilo que nos chama a fazer o bem, em tudo aquilo que nos leva a desenvolver a nossa vida na direção do amor, da bondade, da solidariedade, nos gestos que nós somos capazes de interpretar no mundo de hoje, que nós somos capazes de encontrar esses valores, nisto Deus está nos falando. Porque Deus nos fala nas Escrituras. As Escrituras, o lugar da gente ouvir na igreja, no encontro de jovens, a gente vai escutar muito das Escrituras. Mas depois deste momento, Deus continua nos falando nos fatos, nas situações, e todos os fatos e situações que tocam o nosso coração, que são verdadeiramente expressões de uma humanidade que faz o bem e que é integrada no amor, nisso nós podemos encontrar e reconhecer a voz de Deus, porque aonde acontece a bondade, aonde o bem está sendo propagado, aonde o amor está sendo praticado, ali Deus está presente. Então não há dúvida, pode até não professar a nossa fé, pode ser uma pessoa fazendo bem e não ter nada a ver nem com fé, ser um ateu, mas quem é cristão, ele reconhece a presença de Deus. Eu recordo, você me fez recordar, eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, quando eu fazia o meu mestrado em Roma, eu tive a oportunidade, num período de férias, de fazer esse caminho. E lá eu encontrei com um ateu e nós caminhamos juntos por um longo período. E ele veio me questionar, porque ele me via rezando muito, enfim. E veio me questionar, Márcio, você sabia que eu sou ateu? Eu disse, você já tinha me dito isso. Eu não acredito em Deus. Eu disse, tudo bem, não, é uma coisa sua, né? Mas eu vejo você rezando tanto. E eu falei assim, os brasileiros costumam rezar muito. Falei com ele, ele era um italiano. Ele, é verdade. Mas aí eu falei para ele, mas, ô Nicola, o nome dele era Nicola. Nicola, nós estamos num grupo. E você tem uma sensibilidade que é ímpar. Quando alguém está precisando parar, você fala, gente, vamos parar porque fulano está precisando parar. Se alguém está com fome, você dá um jeito de se antecipar e você está sempre se antecipando às pessoas. Quem faz isso com a gente é Deus. Então, você pode até não acreditar em Deus, mas Deus acredita muito em você.
Porque eu acho que é isso, Deus acredita muito na nossa condição humana. Aonde nós estivermos integrados e fazendo o bem, ali a gente vê a presença de Deus agindo no coração humano, para que ele seja mais humano e na sua humanidade encontre o caminho para ele mesmo, que é o caminho do amor. Que muito lindo seu testemunho, obrigada. E é realmente algo que a gente pode ver Deus nas mínimas coisas. É uma coisa que eu carrego pra minha vida, que uma vez eu escutei de uma amiga que é: nenhum fio de cabelo cai se não for da vontade de Deus. Então, cada gesto, cada fala, cada momento, tudo é programado e planejado por Deus da forma que Ele quer pra gente, que Ele acha melhor. Então, acho que o senhor conseguiu falar muito bem. E para finalizarmos a última pergunta, é, o senhor acha que tem alguma palavra, com certeza tem alguma passagem bíblica que toca mais o seu coração e que te faz seguir essa caminhada, ilumina a sua caminhada a cada dia mais? Sabe qual é a passagem bíblica que diz mais sobre sua caminhada? Eu não teria como dizer outra senão aquela que eu escolhi. Quando nós somos ordenados, a gente escolhe um lema. E o meu lema está na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: eu sei em quem acreditei. É esta confiança no projeto de Jesus Cristo, nele, em nosso Senhor Jesus Cristo, no amor que Deus tem pela nossa humanidade. Eu acredito muito, tenho muita esperança de que nós, caminhando com Jesus, junto com a igreja, nós podemos desenvolver uma humanidade mais integrada, mais feliz, mais fraterna, que é o que nós estamos precisando no mundo de hoje. Solidariedade, comunhão, paz e muito amor. É isso, muito obrigada. E agora eu passo a palavra para o Gustavo. Muito bem, Padre Márcio, obrigado por singelas palavras. Me tocou muito, assim como a Gabriele disse também, com o Nicola. Você pode até não acreditar em Deus, mas Deus acredita muito em você. O que nos ajuda a abrir brilhantemente esse podcast é também lembrar, você falou do lema do Senhor, e o nosso podcast também tem um lema, nossa Semana Vocacional também tem um lema: pela caridade, colocai-vos a serviço uns dos outros, Gálatas 5, versículo 13. E a você que nos acompanhou e nos acompanhará durante essa semana, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu curtir, um comentário, uma pergunta, para que o Padre Márcio e os demais que aqui estarão também nos contemplando com sua vivência, com seu ministério, com sua vocação no decorrer dessa semana, possa respondê-los e ajudar-nos nessa caminhada. E nosso querido Padre Márcio, pedimos que o senhor possa deixar uma saudação para todos esses que nos assistem e aqueles também que nos ouvem pela Rádio América. A vocês que nos assistem, que nos acompanham pela Rádio América, pelas ondas da Rádio América, eu deixo a minha saudação e o meu incentivo. Busquem naquilo que é humano, no que há de mais humano, na inspiração mais profunda do seu coração, que ali você vai escutar a voz de Deus. E se é para o ministério ordenado, para ser padre, diácono permanente, se é para o matrimônio, se é para a vida religiosa, consagrada, você vai saber, porque Deus sempre nos coloca no caminho, coloca em nosso caminho pessoas como foi a minha avó, ou tantas outras pessoas que me inspiraram neste caminho ao ministério, que vão confirmando esse seu chamado. É só preciso ter coragem e a ousadia de acreditar no projeto de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando o Padre Márcio falava, algumas similaridades vinham à minha mente. Assim como o senhor falou da avó do senhor, comigo também foi por meio da minha avó, na minha primeira comunidade da paróquia do qual hoje o senhor é pároco, né? Nossa Senhora das Graças, comunidade lá do Cruzamento, Nossa Senhora Aparecida, onde eu dei meus primeiros passos na comunidade. E hoje, graças a Deus, essa vivência aqui, estando com esses jovens do Núcleo de Animação Vocacional do Colégio Marista e abrindo brilhantemente. Convido a cada um de vocês a contemplar também os próximos episódios, a deixar suas perguntas, a se inscrever e também a compartilhar nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram para que outros irmãos possam ter acesso a esse conteúdo e a discernir o chamado de Deus. O mesmo Deus que nos chama, Ele nos capacita e também nos envia. Agradeço de coração e até a próxima, se Deus quiser.